vai falar do eixo do conhecimento, né? E em Gêmeos, ele está exilado, longe de casa, né? Quando o planeta está 180 graus no extremo oposto, no signo oposto, ele se encontra em exílio. Ele pode perder um pouquinho a força dele, não se sente em casa. Ele está jogando fora, mas ele aplica bonitinho toda a força, toda a expansão, ele aumenta tudo. Lá em Gêmeos, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar todas as características, os comportamentos dos geminianos. Então, quem tem o Júpiter em Gêmeos, o que pode acontecer aí? Os Gêmeos, ele é um signo mais superficial, ele está muito relacionado ao intelecto, ao aprendizado, à comunicação, à fluidez. Então, assim, uma palavra para definir esse Júpiter em Gêmeos é expansividade e versatilidade, porque o Gêmeos ele é um signo bastante muito racional, não para um minuto, uma coisa assim muito agitada e um pouquinho superficial, não se aprofunda muito nos assuntos. Então, assim, nessa área aqui de Gêmeos, que está relacionada à comunicação, todas as formas de expressão pela fala vão ser ampliadas. Então, pode promover uma grande aceleração na capacidade intelectual e no fluxo de dados. Essa coisa pode se tornar muito mais intensa, ajuda no desenvolvimento, na capacidade de comunicação em todas as formas possíveis de fala, ele desenvolve. Expande a habilidade de escrita, de leitura. Pode haver muitas pessoas com características de autodidatas. Aumenta e facilita as habilidades de talentos manuais. Sejam elas artísticas ou de qualquer outra que envolva mãos, braços, por exemplo, concertos, capacidades artísticas e mecanismos operacionais também. Tem muitas habilidades. E o que acontece também? Como é o signo que está relacionado com as viagens curtas? O dia a dia, o trajeto do dia a dia, os parentes, ir para o trabalho, essa coisa de circulação, que transporte. Se desloca muito, né? Se desloca muito. E as viagens também para outras cidades e outros estados, né? Dentro do país, não saindo do país. Então pode ter esse fluxo de viagens curtas, todos os tipos. E essas viagens também podem ocorrer para passar conhecimento, para ir ensinar alguma coisa. Ensinar e aprender. Pode expandir as técnicas de conhecimento, essas habilidades, né? Promover uma maior compreensão psicológica. Amor pela filosofia, religião, história, mitologia está envolvido, porque isso tem a ver com conhecimento e tem a ver com a interferência de Júpiter, que fala desses assuntos. Favorece as atividades sociais e comerciais, atividades de troca, né? O comércio está envolvido com o signo de Gêmeos. As conversas e bate-papos podem ser mais profundos e mais entusiasmados. Eu ia falar, aumenta a fofoca, né? Aumenta a fofoca. Aumenta a fofoca, falar demais, vai acabar falando o que não deve, mas isso está lá no lado sombra, a gente já vai falar. E o aumento de variedade de assuntos, porque eles têm talentos múltiplos. Como a gente sabe que Júpiter é bom, ele é importante para o crescimento. No caso de Gêmeos, o conhecimento é importante para a pessoa crescer. Sim. Ela vai ter que ter o conhecimento para poder crescer. Exatamente. Né? Não importa a área dela. Sim. E em Gêmeos, o conhecimento tem que ser mais próximo, a aplicação mais próxima da realidade. Sim, por isso que ele não se aprofunda. Mais prática, exatamente. Ele não se aprofunda porque se ele não vê praticidade no dia a dia, ele já migra para... Ele pula. Exatamente, ele vai pulando, ele não se aprofunda ali. O que pode gerar de pontos positivos? Ele é criativo, rápido, social, estimulante, experiente, espirituoso, intelectual, habilidoso, autodidata, alegre, aventureiro, e são disseminadores de ideias também. Então esse é o lado positivo, tudo isso vai se expandir, mas a gente está olhando numa ótica assim
positiva. Mas como tudo do teu lado negativo, essa sombra pode gerar o quê? Confusão mental e instabilidade, né? Pode estar com tanta coisa na cabeça que não tem como dar vazão, então começa a ter confusão mental. Esnobismo intelectual, né? Eu sei tudo, eu quero sempre contar. Muito ligado à arrogância intelectual, né? E aí ele pega um signo de Gêmeos, que também sabe tudo, né? Ele pode ter um pouquinho dessa arrogância e ser um pouquinho snob, né? Pode se tornar, assim, um erudito sem prática. Né? O cara sabe muito, mas não consegue dar vazão, não consegue botar isso na prática. Então esse é o lado negativo. Dispersão de interesses também, que a Renata estava falando, ele quer muitos assuntos, ele quer fazer tudo e acaba gerando uma dispersão. E ele pode se tornar também trivial nas falas. Fala demais e também começa a disseminar fofocas. Gente, imagina, Gêmeos já fala pra caramba, com Júpiter que expande tudo. Cara, deve ser muito difícil. Eu não conheci ainda ninguém com Júpiter em Gêmeos. Eu conheço. Você conhece? É isso. Júpiter em Gêmeos, conheço, conjunto ao Sol. Gente, eu conheço, só vou contar um episódio. A pessoa estava numa loja, entrou falando, não calava a boca, não calava a boca. Chegou uma hora, a vendedora falou assim, pelo amor de Deus, para de falar, eu não estou conseguindo raciocinar. Isso é um Júpiter em Gêmeos com um Sol em Gêmeos. Gente, para vendedora falar isso, imagina, né? A que ponto chegou. Não para, quase que compulsivo, né? Ele fala muito, ele pode ceder muito tempo dele para amigos, para outras pessoas e se distanciar um pouco dos entes queridos dele. Como ele está relacionado a irmãos, aos tios, aos parentes próximos ali, o que pode acontecer? Isso pode acabar afastando ele, porque ele não tem tempo para todo mundo. Então ele abre mão, às vezes, desse convívio familiar para ir falar em outro canto. Dos próximos, né? Dos próximos, né? Agora eu falo assim da anatomia. O signo de Gêmeos, ele rege o aparelho respiratório, os pulmões, ombros, braços e mãos. E o que pode acontecer com esse Júpiter aí? Pode expandir, por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm ascendente em Gêmeos e que quando está no mau aspecto sempre tem problema com as mãos, se machuca. Possíveis desafios na saúde. Todas as afecções respiratórias, exemplo, asma, bronquite, pneumonia. Estava pensando também, tendinites e bursites, que está relacionada com os braços, com as mãos. E eu estava pensando, todo italiano deve ter um Júpiter lá que fala com as mãos. Eu acho, olha, eu posso ser enganada, mas eu acho que o mapa da Itália, depois da Segunda Guerra, eu acho que ascendente. Só em Gêmeos. Jura? Eu estava pensando isso quando eu estava preparando a live. Eu falei assim, depois eu quero me aprofundar nisso, né? Porque tudo tem a ver. Né? É muito interessante isso. Muito interessante isso. Eu conheço pessoas que tocam instrumentos, tal, que usam as mãos de Gêmeos, que já teve problema nas mãos em algum momento. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui colocar assim de uma maneira resumida tudo ali. Sim,